Olá, como vai? É um prazer estar com você novamente. Vamos dar início à nossa quinta aula do curso básico de Sistema de Contenção. E nessa aula a gente vai estudar um pouquinho sobre as cortinas de estacas. Eu posso ter um sistema de cortinas atirantado, que é esse sistema aqui, ó. Observe aqui os tirantes, ó. E posso também ter um sistema em balanço. Se eu vou fazer uma contenção muito alta, que é o caso aqui, ó, eu eventualmente vou ter que fazer o sistema de tirantes para conseguir conter o maciço de solo. Mas se eu fizer uma cortina mais baixa, uma obra provisória de contenção, né, fazer um escoramento de uma vala, ou até mesmo um muro com baixa altura, né, altura H aqui, ó, eu posso fazer a cortina em balanço. E para fazer a cortina em balanço, eu tenho que encontrar qual vai ser a profundidade da minha ficha. Esse Z aqui, ó, é a ficha da minha cortina. Se for uma estaca, por exemplo, o quanto que eu vou ter que enterrar a minha estaca aqui para que esse sistema em balanço fique estável. Observe que nos dois cursos anteriores, né, quem garantia a estabilidade do muro era o peso do muro e o peso do solo. Então eu tinha que verificar a estabilidade com relação à translação, com relação à rotação, esse tipo de coisa. Já neste caso, quem garante a estabilidade vai ser a profundidade da ficha e, obviamente, a rigidez desse ponto aqui, ó, que a gente chama de ponto de giro. Eu aplico o empuxo aqui, vai tender a girar a minha estrutura, nesse sentido aqui, ó, no sentido anti-horário. Girar onde? Exatamente em torno desse eixo aqui, ó, desse ponto O aqui, ó. É uma estrutura submetida a elevados momentos negativos. Então, se aqui for uma estaca, por exemplo, eu vou ter que calcular essa estaca para momento fletor negativo muito alto nessa região aqui. A gente vai aprender a fazer isso. Se for uma laje, por exemplo, né, uma laje de concreto, ou um pranchão, uma estrutura de madeira ou de aço, vai ter que suportar também a flexão máxima nesse ponto aqui, ó. Então, quem garante a estabilidade nesse tipo de cortina em balanço é o comprimento da ficha e a rigidez desse ponto aqui, ó, da seção nesse ponto aqui, ó, no ponto de giro. Olha, neste caso, então, eu tenho que conhecer a distância daqui até o ponto zero, que eu vou chamar de x', e a distância do ponto zero até o final aqui da estaca, que eu vou chamar de x, ó. A somatória do x' com x me dá o z, que eu chamo de ficha teórica, que é aquela ficha que, em teoria, mantém a estabilidade do sistema. Para efeitos de projeto, a minha ficha real vai ser 20% maior. Então, eu vou multiplicar a ficha teórica, que é z, por 1,2. Encontrei o valor de z, multiplico por 1,2, eu acho a ficha, é o comprimento que eu vou ter que enterrar aqui, essa parte do muro. Se for uma estaca, é o tanto que eu vou ter que descer a estaca até aqui, ó. Ok? Muito bem. Com relação às pressões, o cálculo é o mesmo que nós fizemos lá no outro muro. Né? A pressão ativa vai ser o peso específico vezes a altura vezes a constante de empuxo, menos a coesão. E a pressão passiva vai ser o peso específico vezes a altura vezes a constante passiva, mais a coesão. No caso da constante de empuxo ativo, o cálculo é o mesmo do muro anterior. Por quê? Porque meu paramento aqui é liso e é 90 graus. Ó. Sempre que for liso é 90 graus e aqui em cima também for a 90 graus, ó, for plano, né? A minha constante de empuxo é tangente ao quadrado de 45 menos φ sobre 2. E no caso do empuxo passivo vai ser mais, né? Tangente ao quadrado de 45 mais φ sobre 2. Utilizando essa formulação, eu vou sempre encontrar um diagrama de pressões dessa forma aqui, ó. Se houver coesão, eu vou ter sempre uma pressão negativa lá em cima, normalmente, né, pressão negativa lá em cima. Eu vou ter aqui um ponto de giro. A pressão negativa eu vou considerar zero. Então, sempre que eu tiver pressão negativa contra a segurança, eu vou considerar zero. Por quê? Porque eu não vou considerar que existe uma força aqui, ó, evitando o tombamento do muro.
Então, eu vou pegar esse ponto e vou arrastar ele para cá. Ó. E isso vai acontecer também aqui embaixo, ó, PP1. Ó. Posso ter uma sobrecarga aqui no solo e poderia considerar essa sobrecarga para efeito de projeto. Mas no nosso caso aqui, vou sempre considerar essa PP1 igual a zero. Mesmo que eu tenha sobrecarga aqui. Ó. Eu vou ter embaixo uma pressão PA2A, que vai ser a pressão função de quem? Da altura, da constante de empuxo nessa região aqui e do peso específico aqui da parte de cima. Observe que nesse mesmo ponto aqui, ó, no alinhamento aqui, ó, da jusante, ó, eu vou ter uma outra pressão, que eu vou chamar de PA2B. Que pressão que é essa? É uma pressão que varia em função da altura H, do peso específico dessa parte de cima aqui, porém com a constante de empuxo daqui para baixo. Ó. Porque a constante de empuxo daqui para baixo ela pode mudar. E ela vai mudar nos cálculos que eu vou ensinar aqui no curso. Por quê? Porque eu vou sempre considerar a coesão daqui para baixo igual a zero. Mesmo que eu tenha coesão aqui na parte de cima, e mesmo que esse solo de baixo também tenha boa coesão, eu vou considerar igual a zero. Por que isso? Por questão de água, né? Nessa parte de cima eu consigo fazer uma boa drenagem, e nessa parte de baixo aqui não é tão simples assim fazer a drenagem. Ok? Então, se eu não consigo drenar aqui embaixo, né, o solo pode saturar, e o solo saturado, a coesão aí ela tende para zero. Ok? Aqui não, aqui eu posso fazer uma boa drenagem no meu muro, um sistema bacana de drenagem, e conseguir manter a coesão do solo aqui em cima. Então, para efeito de cálculo da ficha, se houver coesão, eu vou considerar na parte de cima, e não vou considerar na parte de baixo. Então, isso vai fazer, né, invariavelmente, uma constante, vai criar uma constante de empuxo embaixo aqui, ó, diferente da constante de empuxo de cima aqui. Então, vai gerar exatamente essa diferença aqui, ó, entre o PA2 e o PA2B, PA2A e o PA2B. Com relação ao PA3, é a pressão aqui embaixo, ó, né, que vai ser a somatória da pressão que eu já tenho aqui, que vai ser o PA2B, mais a pressão em função de quem? Do Z, ó, da altura Z aqui, ó, e do peso específico do solo aqui embaixo, se for diferente, né? O mesmo vai acontecer do outro lado, ó. O empuxo passivo, que é do lado de cá, ó, a pressão aqui, ó. Ela é função de quem? Do peso específico nessa região aqui, da altura Z, que é um valor que eu não tenho, e da constante de empuxo passivo. Eu acho esse formato aqui de tensão. Então, muito bem. Uma vez calculado as minhas pressões em cada ponto, eu já posso encontrar o diagrama de tensões efetivas, que vai ser o diagrama que nós vamos trabalhar com ele, em que a minha tensão aqui em cima vai ser zero, aqui embaixo eu vou ter uma tensão PA2A, vou ter também a pressão PA2B, e vou ter cá embaixo, ó, uma pressão efetiva passiva. Quem que é o PPE? É o PP2, que é a pressão aqui embaixo, menos o PA3. Então, voltando aqui, ó, é essa pressão aqui, menos essa aqui. Ó. Feito isso, ó, olha lá, ó, eu vou encontrar esse ponto e esse ponto. Vou ligar os dois pontos. Ó. Uma vez feito isso, o ponto de giro aqui da minha estrutura, ó, é exatamente o ponto onde essa linha de tensões corta o eixo da minha estaca, o eixo da minha ficha aqui. Ó. Eu encontro o ponto de giro e encontro o ponto C. Para encontrar o ponto de giro, eu tenho que achar essa distância aqui, ó, que é o x', que nada mais é do que pegar a equação que eu tenho aqui, ó, a equação do PPE, igualar a zero. Então, o valor de x é o PPE igual a zero. Encontrei aqui o x', eu encontro também o x. Só que para encontrar o x, eu tenho que calcular os empuxos, porque a somatória de momento nesse ponto aqui é igual a zero. Então, eu vou ter que encontrar o empuxo E1 e a distância Y1. Vou ter que encontrar o empuxo E2 e a distância Y2. E vou ter que encontrar o empuxo E3 e a distância Y3.
A equação de momento é 1 vezes y1, mais E2 vezes y2, mais E3 vezes y3 tem que ser igual a zero. Esta equação vai me dar uma equação do terceiro grau. Eu resolvo a equação do terceiro grau, que vai ter 3 raízes, 2 negativas e uma positiva. A raiz positiva é exatamente o comprimento x aqui, ó. Encontrei o comprimento x, somo com x', encontro o z. Multiplico o z por 1,2 e encontro a ficha. Veja bem, eu vou encontrar aqui uma ficha para os casos em que a minha cortina ela é contínua, tanto na parte de cima da contenção, quanto na parte enterrada aqui, ó. Vamos ver aqui um desenho em 3D, ó. Imagina que eu tenho aqui uma cortina de estacas. Observe que na parte de cima, ó, eu tenho as estacas e tenho aqui a parede, né? Pode ser de concreto, pode ser de alvenaria, tem aqui a parede do sistema. Na parte de cima, minha contenção é contínua. Mas na parte de baixo, enterrada, ela não é, tá vendo? Esse é o caso mais comum. Então, para este caso, eu vou ter que fazer um ajuste. Que varia em função de quem? Varia em função do diâmetro da minha estaca e da distância entre elas, ó. Então, a minha pressão corrigida vai ser igual a quem? A pressão que eu tinha, passiva, vezes 3 vezes o diâmetro da ficha, que no caso aqui vai ser o diâmetro da estaca, né? Dividido pela distância E entre elas, ó. E, obviamente, esse valor tem que ser menor ou igual a 1. Eu não posso ter uma pressão passiva corrigida maior do que a pressão que eu tinha sem estar corrigida. Ah, Rony, mas pode acontecer isso? Pode. Se eu fizer uma estaca muito próxima uma da outra e fizer essa conta aqui, ó, esse valor vai dar maior que 1. E não pode. Ok? Então, o ideal aí é você fazer a estaca a uma distância tal que esse valor fique igual ou menor do que 1. Seria a minha cortina mais econômica. Ok? Não é interessante fazer estacas nem muito distantes uma da outra, porque esse valor que fica muito pequeno fica antieconômico. E também não é interessante fazer ela muito próxima uma da outra, porque aí esse valor fica maior do que 1. Aí eu vou ter que usar 1, não tem jeito, fica também antieconômico. Ok? Mas isso aí é uma questão de projeto, você vai pegando com o tempo. Muito bem, encontrou a pressão corrigida, você já consegue fazer o dimensionamento da estaca. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos calcular aqui um exemplo bem prático. Vamos pegar o exemplo que o professor Alonso traz no livro dele, de exercício de fundações. Vamos pegar aqui um exemplo didático, para você entender bem o cálculo, depois a gente pega um exemplo mais prático, ok? Vamos lá. Muito bem, como é que resolve aí o exercício? Ó? Eu tenho uma cortina contínua. Eu quero saber qual o tamanho da ficha. A altura total da contenção é 3 metros. Eu tenho a sobrecarga lá em cima de 10 kN por metro quadrado. Nessa região aqui, a montante, ó, eu tenho um solo com gama 17, um ângulo de atrito interno de 15 graus e uma coesão de 10 kPa. E na região de baixo aqui, ó, jusante, ó, eu tenho o solo B, que o ângulo de atrito já é 35 graus, o P específico é 19 e a coesão é igual a 0. A primeira coisa que nós temos que fazer é calcular as pressões. Pressão PA1, que é a pressão lá em cima na crista do muro, a PA2A e a PA2B, que são aqui no nível, ó, do terreno, na parte de baixo. E lá no fundo da ficha, eu tenho a pressão PA3. São pressões ativas que eu tenho que calcular. Então, para calcular a pressão ativa, a fórmula é essa aqui, ó. E eu vou ter que calcular duas constantes de empuxo. Uma constante Ka, que é para o ângulo de 15, e a constante Kb, que é para o ângulo de 35. Então, olha lá, ó. Ka, que é para o solo A, 0,59. Kb, que é para o solo tipo B aqui, ó, com ângulo de 35, 0,27. Calculo também as pressões passivas. Neste caso aqui, a minha coesão vai ser 0, e a constante de empuxo é mais. O ângulo é 35 graus, ó. Faço a continha aqui e encontro 3,69. Então, eu tenho 3 constantes de empuxo. Constante ativa para o solo A, que é 0,59. Constante ativa para o solo B, que é 0,27, daqui para baixo.
constante passiva para o solo B, 3,69. Já tem as constantes de empuxo, já posso calcular as pressões. Pressão PA1 vai ser a sobrecarga, vezes a constante de empuxo, menos a coesão. Ó. A coesão é 10, menos a coesão, eu encontrei aqui menos 9,46. Valor negativo, nós combinamos que sempre que a pressão for negativa aqui, ó, eu vou ter que trabalhar com ela igual a zero. Então, minha pressão PA1 vai ser zero. Estou a favor da segurança. Aqui na parte de baixo, eu tenho duas pressões. Eu tenho a pressão A, que vai ser quem? A sobrecarga, vezes a constante de empuxo, mais peso específico do solo, vezes 3 metros de altura, vezes a constante de empuxo, que é 0,59. Isso aqui menos quem? A coesão. Ó. Menos a coesão, eu faço a conta, encontro 20,62 kPa. E tem a pressão PA2B. No caso da PA2B, eu tenho a constante de empuxo embaixo mudou para 0,27. Então, é a sobrecarga vezes a constante de empuxo, mais a altura daqui até aqui é 3. Ó. Peso específico do solo de cima, 17. Vezes a nova constante de empuxo, que é 0,27. A coesão é 0. Aqui, ó, a coesão na parte de baixo é 0. Fazendo a continha, encontro 16,47 kPa. Então, observe que a sobrecarga, aqui em cima, ela foi 0. Ó. Nesse ponto aqui, ó, por causa da coesão. Mas aqui embaixo, ó, ela entra na conta. Entrou aqui e entrou aqui também. Ó. Ela só zerou lá em cima. Aqui embaixo ela entra na conta depois que eu vou tirar a coesão. Ok? Tem que ficar atento nisso aí para não errar. Bom, e a pressão lá embaixo, ó, o PA3 vai ser o quê? 16,47, que é a pressão que eu já tenho nesse ponto aqui. Eu tenho essa pressão nesse ponto. 16,47. Mais o quê? Peso específico do solo, C9, vezes constante de empuxo, 0,27, multiplicado por Z. Daqui até aqui, ó, é a altura Z. Eu não tenho o valor, vai ficar em função de Z, kPa. Ajustando aí a matemática, 16,47 mais 5,13 Z kPa. Para calcular as pressões passivas, o que muda aqui é a constante de empuxo, 3,69. Eu vou ter a pressão PP1 e PP2. Nós combinamos que PP1 vai ser sempre igual a zero. E o PP2 só fazer a conta, 19, que é o peso específico, 3,69, que é a constante de empuxo, multiplicado por Z, que é a altura aqui. Ó. Ajustando isso aqui, eu encontro 70,11 Z, kPa é o PP2. Qual que é a minha pressão efetiva? Olha, é o PP2 menos essa aqui, 16,47 mais 5,13. 16,47 e 5,13. Então, é menos e menos. A minha pressão efetiva aqui embaixo é a diferença entre essa e essa. Então, esse valor passa para cá negativo e esse para cá negativo também. Ó. Resolvendo aqui a expressão, eu encontro 65Z menos 16,47 kPa. Muito bem. Uma vez calculada todas as minhas pressões, eu já posso encontrar aqui a distância x', que é a distância desse ponto até o ponto de giro. Basta pegar essa expressão que está aqui e igualar a zero. Então, olha lá, 65z menos 16,47 igual a zero. Quanto que vale meu z bolinha, né, que seria a distância daqui até aqui? 16,47 dividido por 65. Aproximadamente 0,25 metros. Que vai ser o meu x'. Encontrei o x', já posso encontrar aqui o valor do z. Ó. Porque o z vai ser quem? Vai ser o x, que é a distância daqui até aqui, mais 0,25. Como é que eu acho o valor de x? Bom, para achar o valor de x, eu tenho que colocar todo mundo em função de x. Esse z, por exemplo, aqui vai ter que desaparecer. Ora, se z é x mais 0,25, então basta colocar na expressão. Ó. 65z vai ser 65 que multiplica x mais 0,25, menos 16,47. Fazendo essa continha aqui, eu encontro 65x.
Desta forma, o meu diagrama de tensões ficou assim, ó. A tensão aqui, 20,62. Logo abaixo aqui da jusante, eu tenho 16,47. E lá embaixo, a tensão passiva, 65x. Calculo os empuxos. Empuxo é 1, é 2 e é 3. Que está a uma distância y1, y2 e y3 do ponto C. Quanto que vale meu y1? É 1/3 de 3 metros, que a altura do muro todo aqui é 3 metros. Mais 0,25, que é a distância daqui até aqui. Mais x. Ajustando aqui, ó, 1,25 mais x. Quanto que vale o y2? 2/3, porque eu estou olhando daqui para baixo. Lembrando que o centroide do triângulo é daqui para cima 1/3, daqui para baixo 2/3. Estou olhando para baixo no triângulo, 2/3 de 0,25 mais x. Ajustando aqui, ó, 0,17 mais x. E no triângulo de baixo aqui, o y3 é x sobre 3, né? Que a distância daqui até aqui é x, então é x dividido por 3. Calculo o empuxo é 1. A área desse triângulo aqui, ó, 30,93. Calculo o empuxo é 2, é a área desse triângulo pequeno aqui. Então, olha lá, 16,47, que é a base, 0,25, que é a altura, sobre 2, 2,06. E calculo a área desse triângulo aqui, ó, que é a função de x. Então, é 65x que multiplica x sobre 2. 65x é a base, x é a altura, dividido por 2. Eu encontro 32,5x2 kN. Somatória de momento em relação ao ponto C tem que ser igual a 0. Eu consigo encontrar a equação, ó. E1 vezes y1. E1 vezes y1. Mais E2 vezes y2. E2 y2. Menos, porque é o sentido contrário aqui, ó. E3 y3. E3 y3. X sobre 3. Resolvo aqui a equação, encontro menos 10,83x3 mais 33x mais 39 é igual a 0. Observe que eu cheguei numa equação do terceiro grau. Tem várias formas de resolver essa equação. Eu posso resolver através da HP. Vou mostrar aqui como é que resolve. E posso resolver também com Excel. Então vamos ver aqui as duas formas de resolver essa equação. Muito bem. Vamos resolver primeiro pela HP. Então, está aqui o teclado da HP. Quero resolver um polinômio. Então, para resolver um polinômio, eu vou clicar aqui, ó, nessa setinha, que é a setinha laranja, né? E 7. Olha lá, ó. Resolver o quê? Polinômio. Vai abrir essa caixinha para você lá, ó. Equação comum, equação diferencial, polinômio. Aqui, ó. Então, a opção minha aqui da caixinha é a opção 3. Clico no 3 e teclo Enter. Quando eu teclar Enter, vai abrir essa caixinha de diálogo, ó. Entre com os coeficientes da sua equação. Como é que você entra com os coeficientes? Tem que vir aqui em Edit. Vai clicar em Edit, vai abrir uma matriz para você. E é nessa matriz que você vai colocar os coeficientes. Observe que a nossa equação aqui, ó, ela é assim, ó, menos 10,83x3 mais 33x mais 39 é igual a 0. Então, esse coeficiente aqui, ó, é menos 10,83. Então, você vai e coloca, ó, menos 10,83. O coeficiente aqui, 2, é o x2. Observe que a gente não tem x2 aqui, ó. Então, ele vai ser 0. Muita atenção na hora de colocar equações polinomiais na HP. O valor que você não tem, a variável, ele sempre é 0. No caso aqui do x, ó, eu tenho, que é o 33. Então, põe 33. E aqui na constante é 39, olha lá. Coloquei os coeficientes na linha da minha matriz. Vou dar um Enter. Dou um Enter, ele vai jogar aqui na pilha, ó, a minha matriz. O que eu quero, na verdade, são as raízes. Então, eu vou vir aqui na setinha, setinha para baixo. Ele vai abrir para mim aqui, ó, a possibilidade de calcular a raiz, ó. Eu dou um Solve. Ele calculou as raízes para mim. Ok? Vai ficar ruim de enxergar do jeito que está aqui, ó. Você vem aqui em Edit, ele volta para a matriz, ó. Só que agora com os resultados, tá vendo? Ó? Equação aqui, a raiz é negativa, não me interessa. Então eu vou clicar aqui, ó. Passo para cá.
Também é negativa, não me interessa, clico de novo, passo para cá. Ela já é positiva, 2,17. Então, a raiz da equação que sempre interessa para o cálculo da ficha é a raiz positiva. A raiz positiva, 2,17 metros. Ok? Vamos resolver aqui com o Excel, porque a maioria das pessoas não tem HP, mas tem o Excel. Vamos ver como é que resolve no Excel. Então, aqui na planilha do Excel, eu pego a equação, que é essa aqui, e vou resolver a equação. Eu tenho sempre o valor de y e o valor de x. X é o valor que eu quero e y é a função, ok? Então, vamos colocar a função aqui, O valor de y é igual a quanto? É igual a menos 10,83, que multiplica quem? X, 3, mais 33, que multiplica M10, que é o x também, M10, olha lá, M10, que é x, mais 39. Então, a equação é essa, menos 10,83, que multiplica M10, que é o x, ao cubo, mais 33, que multiplica o x, mais 39, é igual a zero. Essa é a equação. Então, observe se eu puser para x aqui o valor de 1 metro, olha lá, o meu y, 61,17. Vou copiar aqui para baixo, Vou colocar 2 metros. 18, tá caindo, tá vendo? Vou colocar 2,5 metros. Ficou negativo. Então, se ela ficou negativo, a minha raiz está entre 2 e 2,5. Vamos colocar 2,4. Estou testando. Eu sei qual que é o valor. Eu sei que é 2,17. Vamos divertindo aqui, 2,4. Olha lá, menos 31. 2,3. Menos 16. 2,2. Menos 3. Opa, 2,10. 8 já ficou positiva. 2,10 ela ficou positiva de novo. Então, ela está entre 2,2 e 2,10. 2,15. Olha lá, 2, 2,17. 0,054. Foi o que nós achamos, né? 2,17. Resolvi a equação do terceiro grau da mesma forma que eu resolvi na HP. Eu achei o valor de x, que zera a minha equação. É lógico que o valor exato, né, é 2,16, alguma coisa. Aí daí é zero redondo aqui. Mas para efeito prático de dimensionamento, 2,17 é de bom tamanho. Vamos voltar no slide, então. E volto aqui no slide, Eu sei que a minha raiz é 2,17. Então, o valor de x aqui, vai ser 2,17. O z, então, vai ser o valor de x mais o valor de x', que é 0,25. Eu achei quanto? 2,42. Multiplico por 1,2 e encontro a ficha 2,9. Então, a ficha necessária para essa cortina aqui, aproximadamente 3 metros. Que deu mais ou menos a mesma altura aqui, né, da minha contenção. Foi uma coincidência, ok? Não é que sempre vai dar a mesma altura, nem menor e nem maior. Depende muito do tipo de solo que eu tenho aqui, Ok? Então, esse é o caso de uma cortina contínua. Nós vamos ver na próxima aula um caso em que a cortina é descontínua. Porque como a cortina é descontínua, a minha estaca trabalha como se fosse um contraforte, pegando carga de uma área de influência. A gente vai ver como é que resolve isso. E vamos também resolver a estaca em uma base elástica. Da mesma forma que nós resolvemos um muro em base elástica, vamos resolver também a estaca aqui em base elástica, usando aí as teorias lá do professor Tepedino. Ok? Eu te aguardo na próxima aula de contenções. Um grande abraço e até lá.